Procuradoria-Geral da República quer a prisão imediata do deputado federal pelo estado de Rondônia, Natan Donadon. Vamos a Brasília saber os detalhes com o Wellington Lopes. Boa noite, Wellington. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. O deputado foi condenado em outubro de 2010 pelo Supremo Tribunal Federal pelos crimes de peculato e formação de quadrilha por desviar mais de 8 milhões de reais da Assembleia Legislativa de Rondônia entre 1995 e 1998, quando era diretor financeiro do órgão. Ao todo, ele recebeu pena de 13 anos, 4 meses e 10 dias a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Ele também terá que devolver mais de 1,5 milhão de reais aos cofres públicos. O Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, disse hoje que espera a prisão imediata do parlamentar. Na avaliação do procurador, a prisão deveria ocorrer já na semana que vem. O STF publicou ontem a decisão que rejeitou os últimos recursos apresentados pelo deputado. Em tese, o mandado de prisão pode ser expedido em 5 dias, caso não haja um novo recurso, o que poderá tornar Natan Donadon o primeiro deputado federal preso em exercício de mandato. Hoje, a assessoria de Donadon informou que ele vai recorrer mais uma vez. E o governador do Amazonas defendeu durante a audiência pública no Senado que as vantagens fiscais da Zona Franca de Manaus sejam mantidas quando o Congresso Nacional apreciar a proposta do governo federal de unificação do ICMS. O debate com a presença de 7 governadores foi bastante concorrido. Apesar de ocuparem lugares tão próximos na mesa, o duelo de ideias mais esperado era entre os governadores de São Paulo e do Amazonas. Os dois estados têm divergências no que diz respeito aos incentivos fiscais concedidos à Zona Franca de Manaus. A discussão tinha tudo para esquentar quando Omar Aziz rebateu os críticos. Não é acabando com a Zona Franca que estados pobres hoje vão levar essas indústrias. Essas indústrias não migrarão para os estados pobres se acabarem com a Zona Franca, se acabarem o diferencial. Elas migrarão para regiões mais desenvolvidas. O governador paulista falou na sequência e preferiu evitar polêmica. Limitou-se a concordar com a proposta do governo de unificação gradual da alíquota do ICMS. Nós concordamos com essa redução para a alíquota única de 4%, estabelecendo fundo de compensação com valor mais alto e fundo de desenvolvimento regional. Sem embate e sem riscos à Zona Franca, a proposta do governo não mexe com os incentivos do Polo Industrial de Manaus. O importante é que o Polo Industrial de Manaus está assegurado na sua competitividade na proposta encaminhada pela presidenta Dilma para o Senado da República. Os municípios com até 50 mil habitantes já podem apresentar projetos para acessar recursos do programa Minha Casa Minha Vida. O prazo termina no dia 5 de abril. O programa Minha Casa Minha Vida já entregou mais de 1 milhão de unidades habitacionais em todo o país. No Acre foram 1.800 casas, Amazonas 5.500, Amapá 10 unidades, Pará 18.200, Rondônia 4.800, Roraima 1.300 e Tocantins 3.100 casas. Outras 100 mil unidades habitacionais já estão contratadas para serem entregues até 2014. Mas muitos municípios ainda não apresentaram projetos para a construção de residências para famílias de baixa renda, que ganham até R$ 1.600 por mês. As cidades com até 50 mil habitantes têm até o dia 5 de abril para inscrever projetos. As inscrições são feitas no Ministério das Cidades, através do site do Ministério da Cidade, está aberto agora. É importante que cada município interessado vá lá e deposite a sua proposta, né? Já pode começar a contratar aqueles que ainda não contrataram ou contratar mais aqueles que já contrataram, mas que têm espaço ainda para novas contratações. São esses os destaques desta terça-feira. Uma ótima noite a todos e até amanhã, Tânia. Educação financeira faz a diferença na formação de qualquer um. Isso é visível quando vamos ao supermercado. Se não houver planejamento estratégico, corre-se o risco de gastar mais do que deve. No quadro Articulistas do Amazonsat, confira algumas dicas para evitar transtornos. Olá,
Hoje nós vamos conversar sobre as compras do nosso dia a dia, as compras no supermercado. Bem, como todo mundo sabe, nós tivemos vários aumentos nos itens da cesta básica e as dicas vão de interesse para todos, uma vez que qualquer dica que nos ensine a poupar é interessante. Vamos a ela. Primeiro, nunca sair para as compras sem uma lista de compra, nunca. Porque sem a lista de compra em mãos, nós vamos ter fortes tendências a comprar produtos supérfluos e comprar produtos que nós também muitas vezes nem precisamos. Portanto, nunca esqueça a sua lista de compra. Crianças, evite levar as crianças para o supermercado. Há uma questão que é muito importante a criança no supermercado, porque nós podemos ter a oportunidade de ensiná-las a diferença de preço de produtos, mas em função das emoções das crianças, é muito mais prudente deixá-las em casa. Compre alguns produtos no atacado. O que seria isso? Pelo menos os produtos básicos, arroz, feijão, macarrão, você pode comprar no atacado que você vai ter uma economia de pelo menos de 20% a 30%. Compare os preços entre os supermercados. Apesar de ser uma dica antiga, muitos não conseguem pôr em prática. Talvez pelo dia a dia, agitação do dia a dia, nós não conseguimos visitar vários estabelecimentos comerciais. Mas se você tem essa disponibilidade, faça essa comparação que com certeza em alguns itens você vai conseguir economizar até 40%. Não despreze produtos da marca das redes. Por exemplo, nós vamos em alguns supermercados, tem produtos da marca daquela rede de supermercado. Muitas vezes esses produtos são de boa qualidade e um preço bem acessível que vai fazer uma diferença no final do mês. Ficamos por aqui. No nosso próximo encontro, se você está pretendendo comprar carro, não perca esse encontro, nós vamos falar sobre modalidades de financiamento. Até lá. Oferecimento Jornal do Comércio. O jornal que mais entende de economia e negócios no Amazonas. De 16 de abril a 22 de maio, a capital amazonense vai sediar mais uma edição do Festival Amazonas de Ópera. Os detalhes da temporada foram apresentados pela Secretaria Estadual de Cultura. O governo do Amazonas promove mais uma temporada de ópera em Manaus e no interior do estado. Com início no dia 16 de abril, a 17ª edição do festival traz 33 apresentações que se revezam entre o palco do Teatro Amazonas, demais teatros da capital, centros de convivência e cidades no interior. O secretário estadual de Cultura, Robério Braga, conta sobre as novidades para o ano de 2013. As novidades são extremamente significativas. A participação de coral infantil, uma ópera infantil, interiorização da ópera com participação de um coral do município de Itapiranga, participação de 30 solistas amazonenses que, comparativamente com o primeiro festival, é uma transformação assustadora. A edição deste ano homenageia o bicentenário do compositor italiano Giuseppe Verdi e do alemão Richard Wagner. As montagens misturam artistas de renome com personagens amazonenses. Além disso, a participação dos alunos do Coral Infantil do Liceu de Artes Cláudio Santoro é uma das promessas que pretende marcar esta edição com a montagem infantil A Aventura da Raposa Astuta. Pietra Serra, solista, é uma das personagens principais da montagem. Para ela, de apenas 8 anos, a participação é a realização de um sonho. Isso eu fui aprendendo através do coral, o idioma. Eu aprendi através do coral. Adorei, eu não tive muita dificuldade. Então, eu espero que no Festival de Ópera, eu saia muito bem. E é um grande sonho realizado, por causa que a gente vai cantar na frente de uma multidão. Além do caráter de entretenimento, esta edição também continuará com as oficinas e convivências voltadas para os artistas locais. Confira agora a manchete do Jornal do Comércio desta quarta-feira. Samsung é a segunda em importações no país. A Samsung Eletrônica da Amazônia, empresa instalada no Polo Industrial de Manaus, foi a segunda maior importadora do país no mês de fevereiro. Segundo dados divulgados na página eletrônica do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, somente no último mês a empresa sul-coreana importou o equivalente a 250 milhões, número que representa 1,50% das compras brasileiras feitas no exterior.
Neste período, apenas a Petrobras comprou mais do exterior, 2,876 bilhões, e participação de 17,9% nas importações. O economista Nelson Azevedo, da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, explica que este resultado é extremamente positivo para o polo industrial de Manaus, mostrando recuperação na economia local. Em instantes, conheça a história de Macapá por meio do Santo São José, padroeiro da cidade. Nós voltamos já já.